assentada sobre muitas águas. Nós veremos qual o simbolismo dessa prostituta assentada sobre muitas águas, de Apocalipse 17, versículo 1. O versículo 2, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Nós veremos que essa mulher, ela na verdade, ela existe há cerca de 4 milênios. Tá bom? Nós vamos ver a origem dessa mulher, dessa Babilônia apocalíptica, e como ela entrou, se uniu, vamos assim dizer, àquela besta que subiu do mar, aquele quarto animal de Daniel, capítulo 7. Versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, essa mulher, ela existe até antes da besta e ela está sentada sobre a besta. Então, aquele animal de Daniel, capítulo 7, essa mulher estava sentada sobre ele. E podemos dizer também que o primeiro animal de Daniel, capítulo 7, o leão com asas de águia, essa mulher também estava sentada nele, porque nós veremos que essa mulher, ela surgiu lá na Babilônia. E o mesmo vai acontecer com medo-persas, grego e principalmente os romanos. Versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto, desculpa, eu já li o versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundície da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ou seja, veja que está falando que é algo global, não é algo que vai surgir nesses últimos dias, não. Então, essa Babilônia apocalíptica, nós temos que procurar ela na história para poder identificar, tá ok? Os reis da terra, os povos, essa mulher estava sentada sobre todos os povos. Até o Brasil também entra nessa história, né? Na verdade, é uma influência mundial. Versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Então, interessante aparecer aqui o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus, porque parece estar falando de 2 povos, né? Ok? Como falando tanto de Israel quanto da igreja. É claro que aqueles do sangue das testemunhas de Jesus está falando da igreja. E dos santos, provavelmente de Israel no Antigo Testamento. Porque se essa mulher, ela estava já naqueles animais, no leão com asas de águia, na Babilônia, significa que Israel já estava sendo perseguido, sangrado por ela. E o versículo 7 diz, e o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então veja que a mulher, ela traz essa besta. Não? Então, apesar de nós colocarmos aqui, acho que todos sabem que a Igreja Católica, ela foi organizada, tá bom? Pelo Império Romano. A Igreja Católica, ela é essa mulher na atualidade, mas essa mulher, ela existe muito antes até do Império Romano. Antes de Roma existir, essa mulher já existia. Inclusive, nós veremos no Antigo Testamento o profeta Jeremias, tá bom? Falando contra o culto que os israelitas estavam prestando a essa mulher. O versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Assim como João ficou admirado também por aquela mulher, o anjo diz que toda a humanidade, todos ficarão admirados com essa besta. O versículo 9.
Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Versículo 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Ou seja, a besta, esse poder político, por fim, ele dará fim à Babilônia apocalíptica, ele dará fim a essa mulher. Vamos falar mais à frente sobre esse embate entre a besta, né, liderada pelo anticristo, e essa mulher, tá bom? Que é a grande prostituta. Versículo 17. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Tá bom? Pois bem, o número 1 no nosso material didático, eu coloco aí que ela foi gerada pelo Império Romano. Por que ela foi gerada pelo Império Romano? Né? Porque essa mulher, ela foi organizada, né, como religião com aparência cristã nos dias do Imperador Constantino. Tá bom? O Imperador Constantino, ele era um dos imperadores de Roma. O Império Romano estava dividido. E ele, numa guerra com outros generais para ver quem se tornaria o imperador mor, vamos chamar assim, o maior imperador e o único imperador, ele disse ter tido uma visão onde ele via uma cruz e uma voz do céu que lhe dizia: neste símbolo vencerás. Ora, vamos pensar, isso seria um grande choque com Daniel capítulo 7, porque Daniel capítulo 7, ele vê essa besta, e vê essa besta, né, sendo guiada, existindo até os dias do anticristo. Porque Daniel já vê o anticristo também se manifestando. Ele diz que vê olhos entre aquelas 10 pontas da besta, tá bom? E uma boca que falava grandiosamente. Então, não faz sentido Deus mostrar a um líder dessa besta, Constantino era um dos líderes dessa besta, e dizer que iria lhe abençoar para ele ter vitória sobre outros generais e conseguir unificar e fortalecer ainda mais a besta. É uma contradição muito grande, então não tem chance disso ser verdade, tá bom? O que nós sabemos pela história, vocês deverão estar vendo aí o slide número 2, que diz, ela foi gerada pelo Império Romano. O Império Romano é a besta que vai agora pegar essa mulher, que eu vou contar um pouco da história dela antiga, e vai organizar ela com uma religião que vai ser uma mistura de elementos do cristianismo com elementos, né, do paganismo geral, inclusive do paganismo romano. E também envolve a mãe de Constantino, uma senhora chamada Dona Helena, porque ela recebeu a missão de andar pela Terra Santa e também identificar lugares onde Jesus teria andado. Ela identificou até a cruz onde Jesus teria morrido. Diz que ela jogava doentes sobre as cruzes, né? Pegou um doente, não, a cruz, quando você ficar curado é porque essa é a cruz de Jesus.
né? Existe até pessoas que dizem que um indivíduo cansado de ser jogado sob cruz, uma hora ele falou que estava curado, ela falou, então essa aqui foi a cruz que Jesus foi crucificado. E foi identificando o lugar onde Maria teria colocado a manjedoura de Jesus, o lugar onde Jesus dobrou o joelho no jardim do Getsêmani, tá bom? Identificou até o Monte Sinai, identificou de maneira errada, porque ela identificou um monte que fica a 500 quilômetros de onde Moisés estava, que é em Midian, tá bom? Até hoje as pessoas sobem esse monte, mas é muito difícil que esse monte seja realmente o Monte Sinai, já que Moisés não caminharia tanto para levar o seu rebanho, o rebanho do seu sogro, para apacentar, né, para cuidar deles, eles se alimentarem.